Olha a gente de volta aqui com o nosso podcast. Não estou te analisando, só que a gente está te analisando. Na verdade, a gente está analisando outras coisas, né, Bernardo? E hoje a gente vai analisar o filme Soul. Você viu esse filme há quanto tempo atrás? Nossa, pergunta difícil. Sei lá, não lembro o que eu comi ontem. Tem uns 3, 4 anos. Mas eu vi a primeira vez, não achei interessante. Eu gostei para me conectar ao filme, porque eu estava vendo num tempo que ele não estava falando comigo. Depois, alguém comentou sobre o filme e eu falei, vou ver esse filme outra vez. E aí Pra mim me foi o pegou. contrário. Hum, Eu tava estudando logoterapia na época que saiu o filme. uhum, E tava estudando filosofia existencialista também. Até trouxe umas coisinhas pra falar disso. E ele fez muito sentido pra mim porque ele fala de música também, né? Que sempre foi uhum, uma coisa importante pra mim na produção de sentido e toda essa questão da construção da essência da alma, né? E de como que ela aparece no filme, eu achei bem interessante. Eu, para mim, sou fã da Disney e da Pixar. Então, a primeira vez que eu me emocionei com o filme, uma animação, foi o Rei Leão. Eu acho que foi a primeira dessa linha, assim, mais uma animação mais para adulto e tal. E aí, dali para frente, a gente começou a curtir umas coisas boas, que a gente depois vai ter que falar dos Monstros S.A. que a gente viu junto, e um monte de coisa bacana. Só que esses filmes, eles não são para criança, né? Eu acho que eles conseguem fazer um negócio interessante de trazer uma linguagem da criança, que a criança vai curtir, mas ter uma profundidade na narrativa que faz a gente, enquanto adulto, pensar, né? Soul, ele faz a gente pensar muita coisa. E aí, com essas andanças nossas, eu pensei no Soul, mas eu pensei numa pessoa para a gente trazer, por causa do que ele transmitiu. E aí é o seguinte, quando eu pensei no Soul, uma coisa que eu achei fantástica é que eles tratam de um assunto que a gente não tem facilidade de tratar, que é sobre a vida quando a gente não sabe viver, e depois a morte quando o cara não estava fazendo o que ele queria fazer na vida, e aí a morte para ele foi uma grande ameaça. Então, eu acho que foi por isso que não me pegou na hora, assim, porque eu fiquei pensando nisso, achei meio difícil de tratar aquele menino naquele momento, mas depois que eu ouvi o que eu ouvi do convidado a respeito do que significa a gente viver sobre a perspectiva da memória que a gente está fazendo agora, e da memória que alguém vai ver da gente depois, a forma que isso veio para mim, aí tudo ficou muito mais no assim. A gente chama ele agora ou a gente deixa ele esperar um tempão para dar um mistério? A gente vinha chamar ele nos 5 minutos finais, participar um Acho pouco. que vai dar um. Mas antes dele entrar, eu queria trazer que, quando você falou de chamá-lo, eu não tinha pensado nisso, mas foi uma coisa que encaixou tão bem, assim, com o novo empreendimento que ele tá tocando agora, né? Uhum, Essa ideia, ele vai ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso, mas essa ideia de como a gente encara essas questões difíceis uhum. e como não necessariamente elas precisam ser difíceis, né? Como a gente É. pode resignificar as coisas para produzir sentido a partir de uma coisa que é tão difícil para nós quanto a morte, né? Uhum, E de como um espaço, né, um lugar, tem uhum. tudo a ver com isso. Então acho que a É. gente pode introduzir. As pessoas comentam a respeito do propósito, que eu acho que é uma coisa que não dá para não comentar. Mas tem uma coisa ali que me chamou mais atenção do que o propósito, que é a simplicidade, que é achar a condição da vida, do mais belo da vida nas coisas realmente muito simples. Aí depois a gente vai falar das cenas, né, que a gente mais gostou e tal, e eu vou falar. E também a gente vai ter que ver quais personagens que chamaram mais atenção. Eu acho que a gente está pronto para convidar o nosso convidado. Então,
por favor, né? Acho que pode se apresentar. Quando a gente fala desse cara, o que para mim surpreende é você acha que você vai saber de um projeto que ele está fazendo, e você pensa assim: ah, eu vou saber de um projeto. Você pensa um projeto, mas aí o projeto é 5 vezes aquilo que você pensou. É assim ou não? É, E a coisa toma uma proporção que a nossa cabeça não acompanha. É ou não é? Então eu vou apresentar ele agora. É o Rodrigo Mendonça. Palmas para ele. bem-vindo. Tem uma tarefa ótima, filme maravilhoso, né? Excelente tarefa. Obrigado, Neila. Obrigado, Bernardo, por me convidar para estar aqui com vocês. A gente conversa tanto, né? É. Conversa sobre tantos assuntos. E essa aqui é uma oportunidade de compartilhar um pouco as nossas conversas, né? Aquilo que a gente debate, às vezes numa linha pessoal, às vezes numa linha de negócio, mas sempre na linha da vida, né? Uhum. Então, estou aqui com a missão de falar um pouco do que eu entendi do filme. Uhum. É um filme fantástico, uma missão que precisa estar na medida certa, né? Para não contar o filme É. e ao mesmo tempo estimular as pessoas a assistirem, né? E fazerem as suas interpretações e tirarem o melhor proveito daquilo ali, Uhum. daquele filme, daquele conteúdo que, como a Neila disse, né? A primeira vez que eu assisti, eu não estava num momento que me fez talvez refletir ou aproveitar melhor do filme. O Bernardo já deu o testemunho dele aqui de que ele estava num momento bom, né? E eu também assisti o filme num momento muito muito relevante, foi muito impactante para mim, fez muito sentido, sabe? Uhum. E como vocês disseram, né? O filme ele tem um equilíbrio entre simplicidade e complexidade que é incrível, como que ele consegue transmitir um assunto tão complexo que é a vida, né? Uhum. De uma maneira tão simples, né? E isso me encantou muito. Primeiro que tem uma coisa que eu achei fantástico, que eles utilizam jazz. E o jazz, ele é um improviso. Assim, eu achei de uma delicadeza o que eles fizeram na perspectiva do recado que querem dar, e de como que isso é a nossa vida de verdade. Porque a vida, ela não tem uma receita, ela vai acontecendo. Por mais que a gente tente fazer a vida ser uma receita, toda vez que a gente tenta fazer isso, isso não funciona. Não é que não está funcionando, é que a gente cria expectativas e por causa de expectativas a gente se frustra. E eu percebi, o que mais me chamou a atenção foi que é Joey, né? O nome. Joe. O Joe, é, ele é um cara comum e ele está bem ali desacreditado, né? Todo mundo acha que ele vai sempre acabar ali como um professor. Mais interessante é que quando ele tem a chance, quem chama para essa chance é um aluno. Então ali já começa um aprendizado que eu achei fantástico. Tipo, é da onde ele plantou. Foi exatamente a semente que ele jogou que deu para o melhor resultado. E era só mais uma semente. E eu achei essa dinâmica de uma singeleza, de um recado para a vida, que de verdade me tocou. E aí eu quero começar a perguntar para vocês, Bernardo e Rodrigo. Cada um deve ter guardado uma cena que ficou mais impactante ou representou mais, né? E eu queria saber de vocês. Bernardo, qual que foi a cena que te chamou mais atenção? E é bem difícil escolher uma cena só no filme. Eu acho que esse filme tem tanto subtexto, assim, ele mostra essa, esse paradoxo entre a simplicidade e a complexidade de uma maneira tão genial.
você tem várias cenas que são muito simples, Uhum. mas que elas têm um significado muito profundo, assim. Pra mim, a que destaca mais é quando a 22, né, a alma 22 no corpo do Joe come pizza, né? E ela tem uma epifania de vida, assim, né? Uhum. E eu acho que isso tem é uma das cenas principais, mas tem um quê de mostrar pra nós, assim, como que o sentido das coisas não precisa ser necessariamente um sentido gigantesco, né? E Uhum. da vida também. Como que a gente vai construindo isso a partir da nossa própria existência, daquilo que a gente se propõe a fazer e faz. E aí, né, eu não poderia deixar de passar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre o próprio existencialismo. Porque enquanto eu estava vendo filme, né, e me preparando para poder falar um pouco sobre isso, me veio muito à mente a passagem desse livrinho aqui. Eu não sei se vai dar para ver direito. Acho que dá. Que é o Existencialismo é o Humanismo. Uhum. Que é uma conferência que o Sartre deu. E aí, logo no início da conferência, ele fala sobre essa questão de como que, para o existencialismo, a existência ela precede a essência, Uhum. né? Então, é muito engraçado como isso aparece no filme, porque as almas elas vão achando as suas coisas, né? Antes delas chegarem no mundo. Sim. E a 22 não. Ela nunca achou nada que fosse o propósito dela, ou alguma coisa que valesse a pena ela ficar. Ela sempre voltava. E aí, quando ela existe de maneira despretensiosa, num lugar em que ela não tem um objetivo específico, né, em que ela experiencia a vida de uma maneira lúdica, de uma maneira livre, ela começa a encontrar a sua essência, né? Então, eu acho que para a gente falar um pouco sobre isso, é como que a nossa vida, ela, em certa medida, a gente acaba esperando ter um objetivo, uma essência, um propósito antes de viver, Uhum. e como que isso gera frustração, como que isso gera angústia, e faz com que a gente perca o olhar das coisas simples que produzem esse sentido, como comer uma pizza. Porque essa é uma lição, Lima. Não é sobre o que a gente vai fazer efetivamente na vida. É sobre quem a gente de verdade veio para ser. Nós não precisamos definir, a gente precisa sentir. E em todo tempo, alguém queria fazer ela sentir. Eu acho que essa mensagem é linda. Ela não deixou ninguém fazer ela sentir nada. Ela, obrigatoriamente, teve que descer, né? Porque foi um incidente lá que ela parou lá no corpo do Joey. É Joe? Ou Joey? Joey é meu gato, Joe é o Ah, personagem. você tem um gato, é o Joey. E aí, quando ela experimenta a pizza, ela entende que a vida é experiência. Mas essa não é a minha preferida ainda. Rodrigo, e a sua? Minha cena preferida do filme é uma cena muito próxima à cena do Bernardo. Mas, como eu hoje tenho a possibilidade aqui de não obedecer, É rara a é oportunidade. raro, né? Você falou muita coisa aí agora, né, a respeito do filme. E antes você falou, o filme me fez pensar muito, me fez refletir muito. Mas eu acho que o mais bacana deste filme é que ele nos faz sentir. Uhum. Isso é incrível nesse filme, né? E numa dimensão maior, né? A gente pode extrapolar isso porque dentro do filme tem a música, que também nos faz sentir, né? Uhum. E eu particularmente sinto muito com música. Eu gosto demais de ouvir música para colocar os meus sentimentos e principalmente os bons sentimentos mais aguçados, né? E o filme, a música, a literatura, né? A arte em geral, ela tem essa capacidade, né? Então, eu acho que esse filme, quando ele traz a própria animação, que não deixa de ser arte, Uhum. né? Que tá incrível, Que é inclusive. incrível, né? Então, tem
gosto muito, né, como eu já disse, música, e tem um DVD do Rapa que eu ouço bastante, e ele foi gravado na oficina do Francisco Brenan, lá em Recife, né? E eu tive a oportunidade de ir lá ainda com o Brenan vivo, ele me recebeu lá, e é um lugar assim que a arte ela borbulha em todos os cantos, né? E ele dá um depoimento durante o clipe que foi feito, né? Um show que eles gravaram lá, e o Brenan já velhinho, o Francisco, ele fala que a vida sem a arte seria um martírio, né? E a arte ela é um antidestino, Uhum. né? É incrível como um filme, uma música, uma peça de teatro tem a capacidade de tocar as pessoas e de fazê-las sentir, né? E o filme tem isso, né? Porque no final do filme você não vai sair dali e fazer algo pragmático, prático, Uhum. né? Você não vai fazer um negócio depois do filme, né? Marcar uma reunião. Nada disso, cara. Você vai chorar, você vai abraçar, né? Você vai, de alguma forma, sentir algo que vai te fazer melhor. E o filme tem isso. E, cara, a cena, né? Agora obedecendo, a cena é muito parecida com a sua cena, Bernardo. É o momento em que o Joe, né, no corpo do gato, ele começa a perceber que a 22 está vivendo a vida dele e ela gosta de viver a vida dele. Isso é incrível, né? É como se você estivesse num espelho, vendo a sua vida e falando. E você historicamente sempre sentindo coisas ruins pelo que você experimenta na vida e tudo, e vem uma outra pessoa, vive a sua vida e fala que incrível. E olha que essa pessoa, ela estava num extremo total, Uhum. né? A 22 era uma alma completamente sem propósito nenhum na vida, né? Nada, você vê os mentores dela, como você falou, né? Só fera, né? E nada fazia ela. O mundo, ela falou, né? O mundo é um lugar que eu não faço questão nenhuma de estar, Uhum. né? E de repente ela, por um acidente, cai lá, cai num corpo de uma pessoa, numa vida, né? Nem no corpo, numa vida de uma pessoa que se via como um nada, e ela começa a curtir a vida, né? Então essa cena foi muito marcante, né? Como que a gente precisa olhar para a nossa vida e ser grato ao que nós recebemos, né? Ao, ao ouvir você, me fez pensar. Ela, a 22, ela era pura. Ela nunca tinha vivido. E isso é uma coisa muito legal, porque a gente, na psicologia, a gente sempre procura falar sobre mindfulness, vive o momento presente, a gente fala sobre vamos pensar na vida sobre a perspectiva do que a gente vai fazer, propósito, tudo mais. E a gente está querendo se livrar mesmo dessa coisa que a gente carrega, que é as nossas opiniões. Se você come uma pizza pensando em degustar aquilo naquele momento presente, é bem possível que a gente sinta coisas que a gente não estava sentindo quando a gente não está vendo, né? Isso que você falou, de fato, é algo que eu não tinha visto dessa forma, mas faz muito sentido. Ela veio zerado e ela viveu num corpo que já tinha história. Isso que é o mais impressionante, né? E a simplicidade do filme, né? É quando ele consegue pegar, Vamos chamar assim, várias dimensões da vida Uhum. e conseguir separar ela, né? Então você tem lá a personalidade, você tem a escola da vida, você tem a alma perdida, e você tem o mundo separado disso tudo, né? Uhum. Ele vai e pega algo que é muito complexo, que é a vida, né? E separa no filme de uma maneira que, poxa, a minha personalidade, o mundo, né? Que é a nossa vida, a nossa alma,
né? Vai separando todas essas dimensões da vida, se é que a gente pode chamar assim, para que você possa refletir especificamente, poxa, né? Então o filme é fantástico. Assim, é um negócio muito. Quando você está falando, Rodrigo, eu fiquei pensando um pouco sobre essa relação que é uma questão que eu queria trazer aqui, porque eu acho que você, nesse momento em que você está vivendo aí, lá no parque, vai conseguir trazer uma perspectiva muito interessante, que é sobre esse paradoxo da finitude e da infinitude, que é uma coisa que está presente muito no filme, assim, nessa ideia de no pré-vida, no pós-vida e na vida, e como que esses tempos eles se dividem. Também é uma coisa legal, porque lá na pré-vida a gente já é. E tem uma questão também legal que, por exemplo, na pré-vida você precisa ter coragem de pular. Você percebe que é assim, eu tenho que ter coragem de nascer. Na morte, você está atraído por uma luz. Tudo tem a ver com uma atitude. Esse outro livro que eu trouxe aqui, do Kierkegaard, não sei se vai dar pra ver, de ser branco tá um pouco pior, né? Esse é um livro do Jonas Ross, que foi meu orientador. São 10 lições sobre Kierkegaard, que é uma coletânea de livros da Vozes. E aqui ele traz uma das lições que eu acho que combina muito com isso, assim, combina demais. Que é essa ideia de que, para Kierkegaard, na filosofia dele, a gente tem que fazer essa síntese entre o finito e o infinito. Que o momento em que a gente vai estar mais vivo é o momento anterior à nossa morte. Porque quando a gente encara a morte de frente, a gente tem que aceitar o oposto necessário, que é a vida, né? Porque para morrer você tem que estar vivo. E aí, dentro dessa linha, ele fala que a nossa estrutura de angústia, ela tá muito nessa coisa da gente ter que se tornar aquilo, ter que se tornar uma coisa que a gente é, né? E eu acho que isso tem muito a ver com essa linha de todo o projeto que está sendo trazido lá para o Parque da Saudade, de uma mudança profunda na própria identidade narrativa do lugar, né? Como um lugar de construção de sentido. E acho que tem tudo a ver com essa ideia desse salto de fé, dessa linha da gente ter uma vida e produzir o sentido da vida de maneira responsável e de maneira que a gente, enquanto indivíduo, é responsável pela produção e não que a gente vai encontrar e tropeçar num sentido por aí, ou que a gente vai ter um sonho e achar o propósito, sabe? É uma coisa que exige a vida primeiro, né? Então a existência precede a essência. A gente vai encontrar nossa essência à medida que a gente for existindo e que essa essência ela vai sendo construída ao longo da nossa vida, mas que ela não se finda quando a gente morre. Ela se torna algo depois, né? Que é o nosso legado. Não me deixem esquecer de eu falar da cena que eu mais gostei, porque eu esqueço. Mas eu tô gostando desse tom aí, eu quero embarcar. Um dia desses, eu estava conversando com o Rodrigo e ele me falou sobre lugar e não lugar. Eu sei que isso é comum na perspectiva do que você faz, mas para mim não é comum. E eu achei fantástico essa ideia de lugar e não lugar. E aí, tem várias posturas que me levaram você no show como pessoa e como quem faz. E eu vou explicar por quê. Primeiro, que o filme passa em Nova York, né? E o que é Nova York? Nova York é um símbolo. E aí, na hora que isso passa em Nova York, e o jeito que eles tratam as cenas nessa cidade, aquilo já me lembrou de você por diversos aspectos, por muitas coisas que a gente conversa. Depois eu pensei, mas não é só sobre isso, porque além do urbanismo e de tudo que você já vem feito, né, sobre a perspectiva da sua escolha enquanto empresário, também chama a atenção sobre essa sua vontade, que também é uma coisa que muda a nossa perspectiva. Quando você falou de cidade para mim pela primeira vez, e quando você
começou a me contar sobre o Juiz de Fora, do jeito que você vê e do orgulho que você tem e tal. Eu lembro que eu comentei com o Bernardo, eu falei, gente, eu agora amo estar nessa cidade. Você sabe que na semana seguinte eu levei a Olivia pra tomar uma cerveja no calçadão, né? Para honrar a sua No dia cidade. seguinte da apresentação do Passeio JF. Aham. Eu falei assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso, assim, de aproveitar a cidade Como como uma cidade, como um lugar, né? e tipo, o que ele queria era um lugar, né? E não um não lugar. E aí tudo isso costurou tanto, porque aí depois vem a história da humanidade, de todas as integrações e tal. Então, assim, enfim, antes de falar propriamente de um empreendimento sobre essa perspectiva, que eu acho que conversa muito com o filme, né? Mas também sobre as perspectivas da onde esse filme está sendo construído e como ele tem esse apelo dessa existência de lugares, lugares e pessoas. Porque quando ele precisa ser salvo, porque ele cortou o cabelo errado, o que ele faz? Ele vai num lugar, um lugar que é uma barbearia, e que tem pessoas, que tem troca, tem admiração. E o mais legal dessa cena do lugar também, né, da barbearia, é que como é a 22 que está no corpo dele, ela faz novas propostas. E ele sempre com medo de falar de outras coisas, ele só falava de jazz. E aí o cara da barbearia fala, eu adorei essa sua nova versão, adorei esse novo papo. E ela olha para ele e, como quem diz, eu posso te ensinar alguma coisa. Né? Então eu acho que por isso que o filme me lembrou muito você. Você sentiu essa questão sobre o lugar, sobre Nova York, sobre esses espaços, sobre a vida, sobre o legado, sobre a memória? Como é que isso ficou aí na sua cabeça? Não tem como não pensar, mas Bernardo, quando ela falou que lembrou de mim no filme, eu falei, tomara que não seja o gato gordo preguiçoso, né, cara? Se não for o gato gordo Tá preguiçoso, bom, tá né? tranquilo, cara. Qualquer coisa que vier tá bom, né? Cara, mas assim, Nova York, além de ser a capital do mundo, ter uma história fantástica, né? Ela, ela é muito, ela é muito boa como um exemplo, né? Porque quando a gente está falando de cidade, a gente necessariamente está falando de coletivo de pessoas, né? E se tem uma cidade que tem um coletivo grande e, sobretudo, uma diversidade grande, chama-se Nova York. Né? É uma cidade que você anda pelas ruas e você, em um quarteirão, você ouve 10 línguas distintas de uma esquina na outra. É um negócio impressionante, o mundo tá ali dentro, né? Mas a gente pode pensar nisso também sem ser Nova York. Estamos falando aqui porque o filme foi lá, o filme fala da vida, né? A gente pode falar de Juiz de Fora, porque aí faria um duplo sentido, né? Mas se a gente entende a vida, né, como uma arte, né, e tem algumas músicas, algumas coisas que fazem essa similaridade, toda a arte, né, todo espetáculo, se a vida for um espetáculo, tem um palco. Nós somos seres que vivem no mundo físico, né? E esse palco onde a arte acontece são as cidades, onde a vida, o espetáculo da vida acontece são as cidades, né? E pensar na cidade sem pensar na vida não tem o menor sentido, né? E dentro do que eu me proponho a fazer, dentro daquilo que eu gosto de servir a cidade, servir as pessoas, né? Tem um que é muito importante pela Estrela Urbanidade, que é a construção do palco da vida, né? Então você chega, assiste, vê uma área lá, onde tem um monte de boi, né? Mato E pra de caramba. repente você tem um monte de família, de alguns anos, um monte de família vivendo, crescendo, né? Olha a importância disso, né? O embrião de tudo
Isso é muito importante. Quem não pensar assim, não está pensando nas pessoas. Pode estar pensando como negócio, como que outra coisa. E está tudo bem, né? Mas não está pensando nas pessoas, né? E quando a gente bem pensa na cidade, ou no serviço que a cidade tem para as pessoas, e são as atividades, e elas sejam atividades de negócio, atividades com ou sem fins lucrativos, não importa, mas qualquer atividade que venha a servir as pessoas, né, no coletivo, a cidade, Seja barbearia, seja qualquer coisa seja que for, pizzaria. o Parque da Saudade tem uma relevância nesse sentido gigantesca, gente, gigantesca, né? Por quê? Né? A vida, né, ela é finita, ponto. Mas depende de como a gente olha ela, qual a perspectiva, né? Como você enxerga, através de tudo que você recebeu na sua existência, a vida, né? Então, ela pode ser finita, como pode não ser. Quando ela passa a não ser, ou mais próximo disso, né? Quando você tem um nível de consciência alto. Uhum. E o filme separa isso. É. Quando ele pega lá e trabalha a alma, o espírito, que pode ser entendido também como a consciência, ele trabalha isso. As almas perdidas são pessoas de baixo nível de consciência. É isso, né? E aí, quando você consegue pensar num lugar em que a memória das pessoas que fizeram a cidade, que viveram a cidade antes da sua vida, antes da sua visita nesse mundo, você começa a ver que tem vida antes da sua vida. Uhum. E que impacta a sua vida, né? Óbvio, é continuidade, Diretamente, né? é continuidade. E você quer a prova disso? Você quer a prova disso aqui agora? Material, Bernardo? Hein? Tá Mano. aqui, ó. A sua mãe e você. Uhum. Como que a sua mãe vai continuar a vida dela? Através de você, cara. E você sabe que isso é uma... Simples assim. É um negócio que a gente passa por cima dessas ideias como se elas fossem muito óbvias, né? E a gente acaba perdendo um pouco da profundidade do negócio. E aí eu tava relendo o Existencialismo e o Humanismo, e é muito engraçado quando o Sartre fala sobre justamente isso. Sobre como quando ele fala sobre a escolha, as escolhas que a gente tem de vida, como essas escolhas não são escolhas do indivíduo. Porque enquanto ser humano, quando eu digo para o ser humano, enquanto existencialista, eu falo que o ser humano ele tem responsabilidade por todas as suas escolhas, eu estou dizendo que ele não é responsável só pelo nível individual, mas que ele é responsável pelo nível global. Porque toda escolha que eu faço enquanto ser humano, eu adiciono sentido ao que é ser humano. Então não existe escolha que seja absolutamente individual, porque do ponto de vista do existencialismo do Sartre, todas as escolhas que eu faço acreditando que essa é a melhor escolha para a humanidade. E eu faço essa escolha de uma perspectiva de que, se todo mundo escolher exatamente como eu, o mundo vai ser um mundo melhor e as pessoas vão ser mais felizes, né? E é daí que surge a ideia de angústia, que é quando a minha escolha é uma escolha que eu faço que eu não acredito que é a melhor escolha que todo mundo poderia fazer, né? E aí ele traz essa ideia de continuidade, não no sentido do indivíduo, né? Mas no sentido de tudo. Então, todas as escolhas que a minha mãe fez foram escolhas que ela fez para ela e para a humanidade inteira, mais especificamente para mim, que foi um exemplo. E se a gente generaliza isso, a gente vai vendo que quando a gente vai num lugar como o Parque da Saudade, por exemplo, eu fico muito nessa linha de pensar assim, cara, quantas escolhas foram feitas aqui? Como que cada história dessas pessoas e dessas famílias construíram uma coisa que impacta a minha vida diretamente, que é, por exemplo, a minha cidade. Porque todo mundo que tá ali faz parte da construção disso, né? E Exatamente. as coisas elas vão se... Exatamente. E aí você reconhecer essa memória, né, entender isso, né,
começa a fazer sentido para você. Você olha todos aqueles símbolos que na realidade são, o que são todos aqueles jazigos que existem lá hoje? São símbolos, né? Que eles simbolizam uma vida que se encerrou aqui na Terra, né? E você começa a coletivizar aquilo ali, você fala, poxa, tem 50 mil pessoas simbolizadas aqui, tem 50 mil memórias simbolizadas. Essas 50 mil tomaram infinitas decisões, fizeram infinitas coisas que certamente nos permitiram estar aqui hoje, vivendo essa vida. Construíram a cidade, deram aula para as pessoas que construíram a cidade, para os negócios e por aí vai, né? E aí, quando você pega um ambiente igual aquele, que tem uma relevância gigantesca para a cidade, e trabalha ele para servir as famílias da cidade de fora, para que elas possam, no momento de maior dor do ser humano, que é a perda de um ente, passar por aquele momento sendo acolhida, né, sendo abraçada em todos os sentidos, né, sentindo que alguém se importa com a dor dela, você transforma aquele momento de dor no momento seguinte numa história que vem logo com gratidão, e a gratidão ela não para na gratidão, né? Isso que é o bacana. A continuidade da gratidão é a sua vontade de fazer pelo outro, que é a honra. Você honrar o outro é você honrar alguma coisa, é você fazer por ele, né? Que é servir, né? Nós viemos claramente ao mundo para servir. E essa é a continuidade da vida, que é o legado. E você percebeu que, nesse sentido, quando o Joe quer voltar a qualquer preço, ele quer concretizar alguma coisa que ele finalmente tinha alcançado, que tem a ver com algo que ele imaginava precisar adquirir. Só que ele consegue, e quando ele faz isso, ele flutua, e ele ama fazer. Essa cena é fantástica. O mais legal é que ele pergunta qual música, e a famosa fala assim, isso aqui é jazz, não é qual música, só toca, né? E ele começa a fazer isso e tal, ele tá ali no que ele buscou, e o mais legal, acaba. E a cena da calçada é impressionante. E aí ela conta a história do peixe, que o peixinho fica, eu quero ir para o mar, eu quero ir para o mar. E o peixe olha e fala assim, você está no oceano. Aí ele, água? Ou seja, isso aqui mas eu quero a minha vida. Está na sua vida. É sobre isso. É sobre isso. A gente vive a vida procurando o pão. Se há algum lugar que você já está nele. Mas agora eu quero falar do minha cena. Mas olha só, pode falar nele. Olha que bacana. Ele chega onde ele quer chegar e de repente ele percebe que não faz sentido, não mudou nada a vida dele e acabou e ponto. Bom, e tem um contraponto disso no filme, que são aqueles símbolos Ah, não, que vem fica falando não. a cena dela. Estraga a minha Achei a cena, cena para dela. com Por isso que é difícil escolher a cena desse filme. Tem muita cena. Para mim, eu acho que isso resume o que eu vejo da vida. E o que eu gostaria de passar para as pessoas que eu cuido é exatamente isso. Primeiro, que a vida não se resume àquilo que a gente busca. Definitivamente. A gente só tem as nossas ilusões para perseguir, e faz tudo bem, nós somos humanos. Nós podemos fazer isso. Mas quando a gente se toca que essas coisas são só coisas, isso realmente faz a vida valer a pena. O que a gente persegue não precisa ser tangível de verdade. E a cena principal para mim, que é essa,
que é quando ele chega e ele abre o próprio piano, depois de ele entender que, ok, foi linda a noite, eu adorei o que eu fiz, é o auge de tudo, mas isso passou, porque isso passa. E ele senta sozinho, se reconecta com o que faz a vida dele valer a pena, que é a música, que é viver a música. E ele pega os símbolos da simplicidade. Um pedaço de pizza, que lembra a parte mais bacana, que é a sensação apenas de comer a pizza. Depois ele pega o pirulito, que também foi só isso. E tem A semente da, a, semente da árvore. a árvore que vem caindo simples do jeito que é. É mais um vento, é mais uma folha, é mais um cotidiano. E o carretel de linha, que é a simbologia dessa mãe que cuida desse filho e que ele nem percebe. Para ele, a relação com a mãe é só uma mulher cobrando alguma coisa. E aquele carretel está ali para dizer que é o cuidado, que é através da costura, sim, mas que é o cuidado. E aí ele começa a tocar, e quando ele toca com os símbolos do que é simples, ele alcança o melhor lugar dele fazer isso, que não significa vida, porque transcende. Isso, para mim, é, isso é a mensagem mais importante para mim, porque não importa se eu estou aqui, ocupando esse lugar e esse espaço, fisicamente, ou se não, eu estou vivendo de qualquer maneira. A vida não se baseia no que eu estou fazendo, muito menos no corpo que eu tenho. Ela se baseia naquilo que eu vivo para deixar, que é o legado, que é o propósito, que é ser quem definitivamente eu vim para ser. E ele fala o tempo todo. É o jazz que me move, é o jazz, é o jazz. E sim, era o jazz, mas era o jazz fazendo a vida dele valer a pena. Aí pronto, aí Aí, na hora que ele transcende, que ele chega num nível máximo de consciência, de espiritualidade, de transcendência, seja o nome que a gente quiser dar. O que que ele faz em seguida? Ele vai servir a 22. Exato. Olha que bacana. Por isso que o sentido da vida é servir. Sim, perfeito. É servir, nós viemos para servir todas as pessoas que servem o outro, a família, o amigo, a cidade, enquanto coletivo de pessoas. Elas já estão muito nesse patamar de que não mais temem a morte, cara. E olha, É incrível, cara. perfeito. Na hora que a 22 dá ao selim para ele ir, eu pensei, canalha, deixou a 22 para trás. Aí ele foi e eu pensando, como assim a 22 vai ficar nesse prejuízo? Foi ela que ajudou e tal. E depois que a 22 começou aquela trajetória de ficar escura, é outra simbologia muito interessante. Quando nós não estamos em quem somos, na nossa essência, a nossa dor, a nossa tristeza, aquilo que faz a gente não ser, fica maior. E tanto assim, a simbologia foi tão interessante que a alma é pequenininha, mas tudo o que impede dela ser o que ela é gigante. É feio, é negro, Exato. o olho tem uma expressão diferente, né? Tudo ali tem um detalhe que faz muito sentido, né? Ele foi buscá-la, ele foi atrás, a gratidão que ele conseguiu perceber sobre a perspectiva dessa condição que ela deu a ele, no que ele precisava. Então ele quis, por gratidão, devolver de uma maneira linda. E ela não facilitou, né? E Lá no Parque da Saudade, né? A gente tô aprendendo muito lá, isso é gostoso a beça. E você pega
né? Eu jamais podia imaginar que eu ia estar à frente de uma iniciativa como um cemitério, né? E aí você pode olhar o empreendimento lá sempre sobre duas linhas, né? A linha do negócio, que eu sempre olho, mas não é minha maior motivação aqui, né? E a linha de servir a cidade, né? Que é o que mais me motiva, né? Só que essas duas visões de enxergar o Parque da Saudade, elas são intercaladas, né? Elas têm interface. Então você observa o que a gente vive na nossa sociedade hoje, que para mim é um baixo nível de consciência coletiva, né? E o baixo nível de consciência coletiva, ele é materializado por sentimentos e comportamentos ruins. Então você vê hoje que o prevalece é a raiva, é a ansiedade, é a intolerância, é a impaciência, todos sentimentos que são classificados aí como sentimentos que não são bons sentimentos, né? Então, na hora que você observa uma sociedade que tem isso de maneira relevante, de maneira comum, recorrente, e na maioria das vezes você fala, poxa, essa sociedade está com um nível de consciência baixo. E aí quando você tem um projeto como o Parque da Saudade que lida com um assunto tão complexo que é a morte, né? Você, numa linha do negócio, você fala assim, poxa, o produto que a gente tem aqui é o jazigo, então vamos fazer um trabalho para vender jazigo. E sabe qual a maior objeção que nós temos lá para que as pessoas possam se relacionar com o Parque da Saudade, de estar lá, de comprar um jazigo lá, de ir lá, qualquer coisa nesse sentido, no sentido de pessoas se relacionarem com um equipamento urbano, né, que é um cemitério, é justamente simbolizar a morte através da compra de um jazigo. Como se estivesse chamando a morte, né? Pois é, então assim, você tem um pai de família, uma pessoa de meia idade, chega lá, olha, vê, fala, poxa, eu quero, vou para casa. Chega lá, fala com a esposa ou com os filhos, poxa pai, você já tá pensando em morrer? Aí você fala assim, peraí, turma, vamos lá, vamos por uma linha mais pragmática. Quando você faz o seguro do carro, é porque você vai bater com o carro? Quando você contrata um plano de saúde, é porque você está contratando uma doença junto? Então o fato de você comprar um jazigo não quer dizer que você vai morrer, não, muito pelo contrário. Você está demonstrando um ato de solidariedade, de amor para sua família gigantesco. Para que você possa se planejar e no momento da perda que vai acontecer, e não tem como, é inevitável, seja um momento, né, de luto real que todos nós precisamos passar e passar com acolhimento, né? E não com sofrimento, né? Então, essa dificuldade que nós temos de sentir coisas boas, de caminhar com pessoas que nos ajudem com coisas boas, levam a esse tipo de comportamento, esse tipo de decisão todos os dias. E olha que eu estou falando de uma decisão relativamente simples, que é comprar o jazigo. Mas você imagina isso na vida de uma pessoa? E cotidiano. A quantidade de decisões que ela toma baseado nesse baixo nível de consciência, nessas almas perdidas, vamos chamar assim. Quando a gente conversou sobre isso e você me falou do conceito, né, o que você estava fazendo, acabou sendo uma coisa interessante, simbolicamente falando, sobre a sua pessoa. Porque você trabalha o sonho da pessoa. Quem sonha em ter um lugar para chamar de seu, né? São os empreendimentos que você tem com os loteamentos, também extrapolam o nível do que a gente imagina. Os seus empreendimentos, eles sempre entregam algo que é fator surpresa, que é algo que a gente não está esperando. Você muda a concepção também. Quando você lançou o Estrela Alta, foi uma condição completamente diferente. Ninguém, né, conhecia comprar um lote da forma que você entregou o empreendimento. Então, você começa a fazer a pessoa sonhar com o seu empreendimento, em espaço urbano, e você tem toda a cadeia. E sobre a memória,
Essa pessoa trafegou aqui e ela continua sendo homenageada aqui. É isso que eu acho, que por isso que eu lembrei tanto do filme e associei a você. Em determinado momento, o Joel, ele não está mais preocupado em voltar para a vida. Ele só recebe esse prêmio lá do nada, mas ele tá super ok. Ele falou, ok, tá tudo ok, eu já cumpri. E aí, ali também é uma cena que me chama atenção, porque realmente não faz mais diferença. E não deveria fazer na realidade, né? A gente não está nesse nível de consciência de alcançar tão bem isso ainda. Mas eu não julgo que eu sou o que eu sou agora. Eu já não faço mais isso, pessoalmente. Eu julgo o que eu deixo. Eu julgo a marca que eu estou fazendo na vida das pessoas, na profissão que Deus me deu, no legado que eu posso deixar, e ser lembrada pela importância do que eu fiz na vida das pessoas como psicóloga, que é uma grande honra. Então, quando você falou a palavra honra, e eu disse, eu não vou falar a palavra, era essa. E eu acho que a honra, ela não precisa esperar a gente partir dessa existência aqui. Ela começa agora. É a honra que faz a gente ser lembrado de uma maneira onde ficou o que a gente é, né? Não é sobre a existência. Olha que bacana essa questão das cidades, a questão do lugar, do não lugar que você colocou aí, né? O ser humano, ele originalmente, ele era nômade, né? Ele não tinha uma casa, mas ele era nômade por uma necessidade, porque ele precisava buscar comida e ele não tinha o domínio da agricultura, ele não tinha o domínio da domesticação de animais, então ele caçava e ele ia aonde tinha comida, então ele tinha uma necessidade. Na primeira oportunidade, ele se fixou, né? Com o domínio da terra, da agricultura, dos animais, e aí nasceram as cidades, nasceram os palcos onde a vida acontecia de maneira coletiva. Porque enquanto nós éramos nômades, a gente não existia sociedade. Concorda comigo? Sim. No máximo uma família, né, que é o embrião da sociedade, né? Enfim, e hoje nós estamos correndo um sério risco de virar nômades de novo. Isso para mim é um risco grande na sociedade, e esquecer, porque o que é a cidade? O que é uma casa? O que é um jazigo? O que é o pedaço de pizza? É um símbolo, materializa uma experiência. E essa experiência é a memória que nos leva adiante, né? Então, a casa é o maior símbolo de uma experiência que você possa ter na vida. Sim. E quando a gente não tem casa, quando a gente é nômade, a gente perde essa memória. Uhum. A gente perde essa memória. Quantos e quantos lugares, Neila, você passou numa viagem que você não lembra que você passou? Você já teve essa oportunidade de fazer isso? De viajar? Sim. Vou daqui a Belo Horizonte. Aí você passa, na volta você fala assim, poxa, eu não lembro desse lugar. Sim, sim. O lugar tá lá. Por quê? Porque você não teve experiência nenhuma ali. A experiência que você teve, talvez, foi na hora que você estava regulando o ar-condicionado do carro, que você estava com frio. A experiência era o frio. Uhum. Que interessante, a gente foi para Ouro Preto e tava voltando, passando por aquele nosso pão de queijo. Aham. E na última vez que a gente foi a BH, pegando aquela mesma estrada, a gente parou lá. Aham. E na volta, tava de noite já, Aham. e a minha mãe falou, foi aqui que a gente parou, né? Porque foi o lugar onde a gente parou e a gente comeu, a gente teve uma experiência. É isso aí. É. É isso O aí. resto todo fica em branco, né? E por que nós estamos hoje correndo o risco de ficar nômades? Por causa do mundo digital. Hoje, os jovens, eles estão... o mundo digital, ele é infinito. É. Você pode estar em todos os lugares o tempo todo, em qualquer coisa, em qualquer Você não tá em lugar personagem, nenhum ao mesmo tudo, e não tempo, está em lugar nenhum ao mesmo É. tempo. E isso perde sentido. Sim. Isso perde memória, isso perde sentido. Então, né, Nunca eu tinha tenho... pensado por essa eu perspectiva. tenho um privilégio de ter muitas pessoas que me fazem pensar e refletir e ser melhores, né? Então, você falou de um monte de coisas aí que são coisas que hoje eu consigo
de alguma forma, colocar e servir as cidades que eu recebi de outras pessoas, né? O lugar e o não lugar é de um amigo, irmão meu, que eu me identifico muito, que é Caio Esteves, que é um cara, o maior conhecedor das cidades, que eu conhece cidades pelo mundo inteiro, sabe? É um cara que conhece culturas, enfim, né? O fato de trabalhar profundamente, me identifico muito com o Felipe Atab, que é uma referência para mim, mais novo do que eu, mas é um cara que fala, Rodrigo, tudo que eu faço é com profundidade, né? E eu me identifico com ele. E essa questão de ser nômade, né? Tem uma outra pessoa que me inspira muito, e o filme fala sobre inspiração, né? Que é Marcos Araújo, né? Que é um cara grande amigo e hoje ele é palestrante, é um cara que veio do mercado imobiliário na área de pesquisa, cara que tem muito dado, né, muita informação, e ele hoje é palestrante e escritor. E ele tem um livro, né, que chama Meu Imóvel, Meu Mundo, Kids. Olha o título do livro, né? Meu imóvel, lugar, né? Meu mundo, vida, Kids, para as crianças. E o que ele traz? Ele justamente traz essa questão da importância do lar para as crianças. E tive a oportunidade de trazer ele aqui em Juiz de Fora, levar ele em algumas escolas, falar para algumas crianças numa palestra e depois no momento de autógrafo do livro dele, né? E ele falava exatamente isso, né? Da importância de estar em casa e de fato estar. De curtir a família, de abraçar, de estar com o seu pet, né? O pet é uma parte da família hoje muito importante para essa questão de memória, de significado, de criação de história para as crianças. Né? Tem muitos psicólogos de criança infantil, né, que vocês devem saber melhor do que eu, que indicam que a criança arruma um pet para ele. Né? Justamente pela possibilidade de servir, de cuidar, né? De estar ali fisicamente, de entender que nem tudo está sob o seu controle, que você não vai dar um clique que o pet vai para a esquerda ou para a direita, né? E por aí vai, né? Então, a nossa sociedade, os jovens correm esse risco. Se eles carregarem demais a mão no digital, a gente corre o risco de perder significado, perder história e com isso perder sentido na vida. Já está acontecendo, pessoal, na minha visão. É muito louco isso, assim. Você chegou a ler No Enxame? Não. Acho que não, né? Não. Porque é um livro meio de nicho, assim. No Enxame do Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano com formação na Alemanha, no racionalismo alemão. E esse livro chama No Enxame, Perspectivas do Digital, ou alguma coisa assim. E a narrativa central do livro é justamente essa, que o digital, ele tem muita potência, a potência dele é infinita, mas que ele não tem unidade, ele não tem massa. Ele é como um enxame. Você não tem força nenhuma. Aí ele fala sobre os cancelamentos em massa que acontecem nas redes. Ele é difuso. Ele não tem consequência nenhuma, ele não tem realidade nenhuma, ele tem peso nenhum. E as pessoas cada vez mais estão perdendo justamente isso, assim. Então, por isso que quando você pega um equipamento urbano, né, como é um cemitério, que tem memórias, que tem símbolos, que tem histórias, e você prepara ele para que as pessoas possam quebrar essa objeção, né, que é espiritual, né, e estarem lá. Eu conheço muitas pessoas que falam, eu vou lá no Parque da Saudade para poder orar, para poder ler, para poder meditar, refletir, porque eles sentem de alguma forma aquela energia e esse sentido que a gente está falando. Só que eu não quero que tenha lá uma, duas pessoas, eu quero que a cidade se relacione com aquele lugar. Que a cidade experimente isso, que a cidade se reconecte com o seu passado, que a cidade ganhe mais com tudo que existe lá. Eu tenho certeza absoluta, por isso tudo que a gente conversou aqui, que o dia que a gente conseguir isso, o dia que a gente conseguir levar isso para as pessoas da cidade de fora, a cidade vai ser melhor, né? Um pouquinho melhor. Mas se tiver vários projetos na cidade, com esse pouquinho melhor.
Olha que bacana. De Se pouquinho em todo pouquinho. mundo de pouquinho em pouquinho, porque tem, cara, a cidade é complexa, Uhum. né? E se cada um fizer um pouquinho disso, na hora que você soma esse monte de pouquinho, a cidade fica melhor. E isso são as cidades que realmente cuidam das pessoas. E Juiz de Fora tem grande potencial para isso. Por quê? Porque ela tem relevância, Uhum. ela tem força de uma cidade intermediária e, ao mesmo tempo, ela ainda não tem as grandes doenças que podem ser consideradas irreversíveis das grandes cidades. Uhum. Né? Então a gente ainda tem potencial. Por isso que hoje, quando os jovens, quando acontece uma pandemia, alguma coisa, as pessoas começam a refletir de verdade e falar: opa, eu vou para a cidade intermediária. Sim. As cidades grandes perderam força, perderam população, primeira vez na história do Brasil, talvez do mundo, que isso aconteceu, e as cidades começam a perder força, mas a turma não volta para o campo. Olha que Uhum. curioso. É. A turma vai para cidades intermediárias. E a gente tem que aproveitar esse momento, Juiz de Fora tem que aproveitar isso. Uhum. Né? Nós temos um privilégio de morar aqui e, assim, é incrível, né? Vamos imaginar que a gente fosse uma cidade, o Joe e a 22, né? Você imagina, nós somos Juiz de Fora, aí a gente sai do corpo de Juiz de Fora e vai pro corpo de São Paulo e começa a olhar Juiz de Fora e fala: pô, eu quero ser Juiz Eu de quero Fora. voltar pra Juiz de Fora rapidinho. Eu quero ser Juiz de Fora. É. Faz sentido? É. Entendeu? É Total. muito bom isso aqui. Quem que chamou mais atenção em termos dos personagens para vocês? Qual personagem que você se identifica? Pra mim é o Joe, assim, eu acho que ele é o protagonista por um motivo muito claro, assim. Eu acho que ele foi construído pra gente se reconhecer ele e olhar pra dentro, né? Então acho que naturalmente pra mim seria o Joe. A questão da música, a questão dessa linha da gente perder a conexão com o simples e por isso também perder um pouco do sentido. Acho que tudo isso constrói uma ideia que me relaciona mais próximo a ele. Tá. E você? Vocês vão rir. Era o meu contador, Terry. Sim! Por quê? Pô, o cara é um ogro. Não, ele é um cara fantástico, mas é um cara extremamente pragmático, né? Viu? Fica contando um negocinho lá e você vê, não sossega, ele vai. Na hora que ele vai ler o arquivo, você viu? Começa a ler o arquivo de todo mundo. Cara, Terry é muito bacana, Terry, o contador. Mas eu me identifiquei com quem eu já fui. Hoje eu não quero ser isso, não. Eu já acho que estou caminhando para não ser. Apesar que ainda resta um pouquinho do Sempre Terry. tem um pouquinho. Sempre. Terry é muito bom, Terry, muito bom. Mas tem. Bom, o que você acha, Bernardo? O que você acha, Rodrigo? Que você se identificou? Qual personagem? Aham. Como é que é o nome? Com o Zé. O Zé. Tem Zé? O Zé que tá em todo lugar o tempo todo, que todo mundo chama de Zé. Todo mundo. Todo mundo Zé. Todo mundo é Zé. Não. Eu vejo você um pouco na cantora. Não, também não. Também gosto dela. Mas foi na 22. A teimosia dela, ela já estava defendendo, não me atrapalha, tenta. Ela faz isso, você é o próximo. Ela não tá nem aí. Bom, a gente está chegando no fim. Foi uma conversa boa, acho que a gente não fala muito, a gente não tem intenção de falar efetivamente de filmes, né? A gente tem intenção de falar sobre a simbologia do que essas coisas dizem para a gente, né? E eu acho que a gente fez um papo bem bom sobre essa perspectiva simbólica, quando você trouxe a tua questão, sua vivência, quando você se viu aí, né, como empresário todas as posturas que você viu, eu acho que esse é o real sentido do que a gente faz aqui. Conversa boa, solta e que faça sentido, né, para cada um de nós, para quem estiver nos assistindo também. E aí, como eu faço sempre, tenho um fechamento. Mas antes de eu fazer esse fechamento, eu quero que vocês deixem alguma coisa, alguma frase que pode ser uma frase de alguém, ou alguma mensagem, enfim. Começo por você, Bernardo. Quero fazer um convite
né, e fazer uma indicação, duas indicações, né? Uhum. O convite é a gente pensar a nossa existência a partir desse protagonismo, né? Tanto na clínica quanto nas nossas atuações nas empresas, né? Essa é uma narrativa que ela, ela produz muito sentido e a gente trabalha muito com ela. A gente não vai controlar tudo o que acontece, mas a gente controla o que a gente faz com isso. E isso é uma coisa que a gente vai carregar para a vida, né? Uhum. E é o convite que eu quero fazer desses dois livrinhos aqui, né? Para quem tiver interesse de ler, Uhum. o 10 lições sobre Kierkegaard, né, do Jonas Ross, e o Existencialismo é o Humanismo, são dois livros pequenininhos, né? Do Jean-Paul Sartre, Uhum. que vão falar sobre essa existência, né? E vão fazer a gente pensar e sentir a nossa existência de uma maneira um pouco diferente, Uhum. um pouco mais intencional, né? Uhum. Então o convite é nesse sentido da intencionalidade. Muito bom. Rodrigo? Bom, como eu leio bem menos que o Bernardo, bastante, mas eu gosto muito de música, né? E essa música tem me inspirado muito, né? Principalmente no momento do Parque da Saudade, principalmente no momento do meu momento de vida, né? Que eu já tô aí na cinquentando e a gente começa a, a refletir, né? E essa música que eu outro dia até mandei para Neila e ela chama Visitantes, cara. Que na realidade nós estamos aqui como visitantes, né? E ela fala assim que a vida não é sobre metas, conquistas ou linha de chegada. É sobre quem nos tornamos nesta curta caminhada. Aí que vem algo bem bacante, marcante e bacana. Ser forte sem ser rude. Ser humilde e nunca idiota. Ter orgulho sem arrogância. Só isso que importa. Que legal. Muito, muito impressionante, né? Então, você precisa viver, você precisa enfrentar os desafios da vida, você precisa ter energia, ter força, mas você não, o que você pode deixar apesar disso pode ser algo bom, né? Então, ouçam essa música, o clipe também é muito bonito e eu ouço quase que diariamente essa música, né? É um tempero certo, né? Na realidade. A gente não precisa ser rude para ser forte. É isso. A gente não precisa ser mole desse jeito. São questões muito lindas. Bem legal. Eu vou ler, então. Eu que escrevi, tá? Só para dizer, tá? Não foi a. A gente não tem essa capacidade, a gente gosta dos outros. No dia que a gente chegar nesse ponto, É, a gente quem começa a fazer sabe, assim né? também. Então vamos lá. Talvez a vida seja menos sobre encontrar uma grande resposta e mais sobre aprender a enxergar. Enxergar as pessoas que caminham com a gente, os lugares que nos acolhem, as histórias que nos transformam. Talvez o verdadeiro privilégio de estar aqui não seja descobrir um propósito extraordinário, mas perceber que a vida já está acontecendo enquanto a gente procura por ela. E quando chegar a hora de partir, talvez a pergunta mais importante não seja o quanto a gente conquistou, mas o que a gente cultivou. Que marcas deixamos nas pessoas, que memórias ajudamos a construir, que histórias ficaram guardadas nos lugares que tocamos. Porque os lugares guardam histórias. E no final das contas, são as nossas histórias que lhes dão significado. E talvez seja isso que a gente deva chamar de vida. Ai, deu até vontade de chorar. Um dia a gente chega lá, né? Pô, e a pessoa. Hein? Tem a capacidade de escrever isso, galera. Hein? Amei. Obrigada, Rodrigo.
Obrigado pela presença. Que é isso, com o maior prazer do mundo. É muito bom estar aqui, estar sempre na presença de vocês, e poder trocar ideia, né, uma, com um filme, através de um filme, né? Olha quanta coisa a gente desdobrou desse filme, e fica o convite para todo mundo Aham. assistir o filme e poder desdobrar coisas mil através, porque cada um vai enxergar o filme sob a sua maneira, ótica, sua ótica, sua perspectiva, sua cosmovisão da coisa, vamos chamar assim, né? Então, muito bom, obrigado. E espero que a gente possa motivar outras pessoas a, a refletirem, assim, coisas boas, né? É isso. Assistam o filme, deixem nos comentários aí as suas perspectivas, né? Uhum. E a gente se vê numa próxima. Então, cadê ela? Beijo.